Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nessas 2 semanas, como vocês sabem, a gente está falando bastante sobre small caps, porque nos vídeos da semana passada eu mostrei a abertura que está existindo agora em empresas de pequena capitalização, né, empresas menores, de menor valor de mercado, com relação às empresas maiores. Então a gente mostrou isso nos vídeos da semana passada e mostramos o poder explosivo que essas empresas têm exatamente depois de quedas fortes, né? E hoje eu queria aproveitar para contra-argumentar uma crítica que eu venho recebendo bastante, que é que essas empresas não pagam dividendos. Então hoje eu vou mostrar para vocês que essas empresas small caps também têm a capacidade de pagar dividendos e pagar bastante dividendos e dividendos crescentes ainda. Então fiquem com a gente nesse vídeo, curtam, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria falar para vocês o seguinte: eu tenho falado muito sobre small caps, mas eu tenho recomendado permanentemente que você não compre small caps deliberadamente. Por quê? Porque vão ter muitas small caps que vão falir, vão ter muitas small caps que vão pedir recuperação judicial ou que vão sair da listagem em algum momento por dificuldades depois dessa crise. Da mesma forma que a gente vai ver um monte de pequena empresa perto de casa, microempresa, fechando também os negócios, tá? Então precisa saber analisar e precisa ver quais são aquelas boas. Nessa hora é importante você ter análise de uma pessoa que é profissional, porque ele vai errar também, mas ele vai errar menos, tá? E aí, qual é a grande questão aqui? Depois de quedas, a gente vê um potencial explosivo nas small caps. Só a única coisa que a gente não sabe é o tamanho do tempo que a bolsa vai ficar num patamar abaixo. Então, por exemplo, se você pegar a crise de 2008, ela ficou tipo 5 meses, 4 meses num patamar baixo e depois ela subiu rápido, que é o tal da recuperação em V, que o pessoal chama. Já ali de 2013 a 2015, a gente viu uma queda gradativa da bolsa até devagar, e aí depois ela subiu. Então, quer dizer, a pessoa que comprou depois de uma queda forte em 2014, ela acabou tendo que esperar um ano e meio, até 2 anos para ver o potencial explosivo das small caps. Então, lembro sempre, investimento em bolsa de valores deve ser pensado a longo prazo. Claro que a gente quer gerar o resultado o mais rápido possível, se isso acontecer, melhor ainda. Mas o objetivo sempre deve ser no longo prazo. Bom, falando essas duas ressalvas que a gente colocou no início, eu já vou compartilhar minha tela aqui para a gente ver a planilha com empresas de pequena capitalização e que pagaram dividendos aí nos últimos 12 anos. Bom, gente, eu já estou aqui na minha planilha que eu fiz com o Gui Invest Pro, o link do Gui Invest Pro vai estar aqui na descrição, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: essas empresas todas que estão nessa planilha, ó, que vai da linha 2 até a linha 97, então quer dizer, tem 96 ações aqui, elas pagaram dividendos no mínimo 10 anos nos últimos 12. Tá? E algumas delas, aqui o 10, ó, você vê que é os últimos 12 meses. Quer dizer, tem empresas que ainda vão pagar talvez nesse ano, mas que elas costumavam pagar em abril e adiaram por causa da crise, mas elas ainda vão pagar. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um número maior aqui do que esse, tá? Aqui de 12 a 10, então a gente tem 96 ações, quer dizer, muitas empresas. E o que eu estou falando aqui? Aqui eu tirei só as small caps. Quer dizer, se a gente pegar aqui o valor de mercado, né, eu botei do lado de cá, eu peguei somente empresas que valem hoje menos do que 10 bilhões de reais. Tá? Então eu peguei poucas empresas aqui, vocês veem que apenas as que têm menos de 10 bilhões de reais são aquelas que valem em torno de 1,5 bilhões de dólares, tá? Que é o que eu tenho considerado small cap mais ou menos. Tá? E aí outra coisa que é importante a gente ver é que a gente tem outras empresas também que crescem os dividendos ao longo do tempo. E aí eu botei essa já aqui em cima, a gente vê que a Panatlântica talvez seja o maior exemplo em termos de dividend aristocrat no Brasil, né, que são aquelas empresas que pagam dividendo e cada vez maiores ao longo do tempo, e a gente vê aqui que sempre ela vem crescendo.
né? A gente tem possibilidade aqui de ter crescimento 11 vezes, né? Porque são 12 períodos, poderia crescer 11 vezes. Então você vê aqui, ó, de 1,39 para 1,19, 1,19 para 1,14, 1,14 para 1,10, 1,10 para 1,7, 1,7 para 1,3, 1,3 para 0,73, 0,73 para 0,67, olha só. Que lindo, ó, tua renda aumentando todo ano, né? E a gente tem outras que são parecidas aqui, ó, Sanepar, por exemplo, é uma ação, a Trevisa, que inclusive no primeiro TCP a gente conseguiu pegar ela maravilhosamente bem, inclusive até hoje ela tem um retorno de quase 100%, ela está R$ 32,00, a gente pegou ela a 17 ou 16,50 agora, se eu não me engano. E por que a gente pegou? Porque ela vendeu uma madeireira e a gente sabia que ia ter um aumento grande do dividendo que veio aqui, ó, de 0,40 para 1,87. Tá? Então, para quem não sabe, gente, o TCP é o treinamento de crescimento patrimonial, que a gente analisa empresas pequenas e empresas em reestruturação, empresas que podem ter um ganho expressivo no curto prazo. Esse, por exemplo, foi um exemplo, tá? Não comprem a Trevisa agora, a gente inclusive já está pensando talvez até em sair dela, porque o efeito que a gente tinha para receber a gente já teve. Mesmo com a crise, a gente ainda tem um retorno aí de 90 e poucos por cento. Né? E aí a gente vê outras empresas aqui que continuam crescendo os rendimentos quase todos os anos, ó, em 10 períodos ou em 11 períodos possível, 8 vezes aqui, ó, a Dimed, que é a Panvel, né, a Ezetec, ó, a Guararapes, Banestes, Schulz, Banrisul, enfim, a gente tem muitas empresas aqui. E por que eu chamo de treinamento de crescimento patrimonial? Por que eu viso a valorização das ações? Ah, você quer dividendo ou quer valorização? Vamos dar uma olhada na valorização no longo prazo. Eu peguei aqui o fechamento de 31/12/2009. Peguei o final de 2009 de propósito, porque ali a bolsa já tinha subido, tá? A bolsa terminou 2009 já com 60 e muitos mil pontos. Então a variação do Ibovespa daquela época para hoje deve ser alguma coisa em torno de 10 a 15%. E a gente vê aqui que essas ações que tiveram crescimento de dividendos, né, que a gente viu que tem dividendos em muitos anos e que são empresas pequenas aqui com pequena valor de mercado, a gente vê aqui, ó, que são empresas que se valorizaram, ao invés de 10, 15% do Ibovespa, 503, 1.191, 774, 2020, 259, 796, mesmo essas 69, 78 parece pouco, teria ganho 4 ou 5 vezes do Ibovespa. A gente tem uma aqui que deu valorização negativa, né, que deu um abaixo aqui. Vamos ver qual é, ó, Mercantil Investimentos, o BIMIN. Foi uma das poucas aqui que apareceu com valorização negativa. Então, o que eu quis mostrar aqui nesse vídeo, até curto, de hoje, é que o fato de você investir em small caps não significa necessariamente que você vai investir numa empresa ruim. Você não vai investir numa empresa que não gera lucro e que talvez no futuro vai te dar um retorno. A gente tem empresas que são pequenas, empresas que são small caps e que no passado eram menores ainda e que geram dividendos, geram lucro, têm fluxo de caixa positivo, que são boas e que às vezes até são melhores do que empresas grandes como Petrobras, como Vale, enfim, elas podem ser inclusive melhores do que essas, né? E a gente, na quarta-feira, a gente vai lançar para o público geral esse treinamento de crescimento patrimonial, que a gente vai analisar exatamente essas ações. E eu faço questão nesse treinamento da gente ter um grupo do Telegram, que aí as pessoas vão poder me perguntar sobre algumas dessas ações e aí a gente vai poder analisar junto. Claro que isso no início, depois mais para o final do curso, eu vou querer ver se vocês aprenderam, se vocês conseguem pelo menos trazer isso tudo. Outra coisa que é interessante também, para esse tipo de empresa, empresas menores, o que menos importa é a parte matemática, tá? Quem fizer o curso vai ver que tem menos cálculo do que um curso desse de geração de renda, de análise fundamentalista ou de valuation que a gente tem também aqui. Ele tem menos matemática. Você vai precisar pensar mais a empresa do que calcular mais a empresa, tá? Não vou dar muito spoiler do curso. Quem quiser informação, vai ter aqui 2 links para a lista de espera na nossa descrição do vídeo, e aí vocês entrem lá para saber as informações. Abraços a todos, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau.